Na realidade, eu te agradeço, Pedro, pelo convite, né? Eu acho que essa palavra do ser pai, muitas vezes, nós que somos homens, parece que é só colocar um filho no mundo, quando na realidade a gente tem muito mais obrigações, quer dizer, obrigações não, deveres, né? Porque não é obrigação nenhuma, mas são deveres de principalmente dar, né, muito mais do nosso tempo para esses seres que a gente colocou no mundo, junto com as esposas e tal, com as mães, né? E eu não vejo como uma obrigação, mas sim um dever. E é um aprendizado diário, né? Ser pai é um aprendizado diário. Eu acho que é onde o homem, se ele começa a ter uma visão muito mais humana da vida, porque na realidade o grande princípio da paternidade é estreitar os laços afetivos e muitas vezes, né, muitas vezes não, e criar seres humanos que sejam pessoas boas, né? E o bom acho que é uma palavra muito ampla, mas bom no sentido do que a gente acredita como algo pertinente ainda mais para a nossa sociedade. Então, eu acho que cara, é um presente, assim, ser pai, né? E estar presente é um dever e não uma obrigação. O melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos é a nossa presença, né? Não tem nada Não, maior não, que não isso. tenho dúvida alguma. Não é levar no shopping, não é levar no. Quer dizer, às vezes é levar na praça para brincar, mas é essa interação, né? Esse estar presente, participar do processo de crescimento, né? Chamar atenção no momento que é necessário. Não é somente ser um pai para levar ele no McDonald's ou algum lugar assim para ficar de bonzão, mas sim, na hora certa, também dar os limites necessários para que essa relação realmente ela se fortaleça cada vez mais. E quem é o Márcio pai? Porque a gente conhece vários Márcios, né? Mas normalmente a gente não conhece os homens pais, né? Porque a gente convive com eles em outros, entre aspas, mundos, né? Onde estão vivenciando outras coisas, mas a paternidade normalmente está sempre pareando tudo, né? Eu vejo muito que a paternidade, o homem que realmente abraça a paternidade, vira um estilo de vida, né? Porque tu acaba permeando todos os teus objetivos e toda a tua vida baseado nessa paternidade que tu vive, né? E quem é o Márcio pai? Na realidade, o Márcio pai ele está em processo de aprendizado diariamente. Eu tinha uma certa resistência com relação à paternidade e a minha falecida esposa, que o ano passado acabou vindo a óbito, ela persistiu bastante assim para que a gente tivesse, né, o nosso primeiro filho, que foi o Miguel, em 2013. 2012 ela me comunicou a gravidez. Eu estava num momento profissional, assim, na época eu era árbitro de futebol e eu tinha um foco todo específico para um objetivo que era chegar no quadro internacional da FIFA e tal. Eu não queria ter uma outra preocupação com relação a uma paternidade, porque eu sei que exigiria e muito, não só do meu tempo, mas também da minha disposição para encarar aquele desafio. E ali foi meio que um divisor assim da relação, né? E vou te dizer, eu sou muito grato à insistência dela, porque para mim foram os melhores presentes que ela pôde me proporcionar na vida, são os meus filhos. E quando veio o Miguel tem uma participação muito importante, inclusive, porque eu, como árbitro de futebol, comecei a enxergar o mundo com um outro viés e tomei uma das decisões mais importantes da minha vida em virtude da paternidade também. Quando eu vim para o enfrentamento e uma denúncia de um caso que aconteceu comigo em Bento Gonçalves, né, onde antes mesmo de começar a partida eu já tinha sido insultado, xingado, ofendido. E depois de todo o desenrolar da situação, a única coisa que eu pensava no trajeto de Bento Gonçalves para Porto Alegre era no meu filho, no Miguel. E foi a pessoa ali com 10 meses que me fez ter essa iniciativa. Porque até eu dormir,
Eu cheguei em Porto Alegre por volta das 2h30 da madrugada. Então, até eu dormir, eu fiquei até às 6 da manhã num trajeto da sala para o quarto, do quarto para a sala, angustiado, aflito, com raiva, muito ódio. E aí me veio à mente assim, pô, se eu não fizer nada agora, né, para denunciar essa covardia, essa violência, esse crime, cara, daqui a alguns anos o meu filho vai passar por isso e ele vai saber dessa história e vai botar o dedo na minha cara e me cobrar. Pô, tu quer cobrar de mim uma postura, mas quando aconteceu contigo, tu teve uma postura completamente diferente dessa postura de tomada de decisão que hoje tu me exige. Não que eu queira que ele seja combativo, eu quero que ele seja uma criança, assim como eu o trato, e respeito, né, esse período da vida dele, que eu acho muito importante, porque criar filhos numa sociedade hoje tão perversa que eu vejo, não só na questão da violência, mas também na questão da informatização e dessa pressa constante, fica difícil também de manter esse vínculo afetivo com os filhos. Porque é muito mais cômodo, pô, tá incomodando, dá o telefone, dá o tablet, vai ver uma TV e dispensa, sabe? Mas manter essa questão da proximidade afetiva, da confiança, do respeito e mostrar que ele tem sim uma pessoa que está ali com ele para todos os momentos, tanto os alegres como os mais difíceis de dividir aquele momento. E então, pô, depois a gente teve a Joana em 2017, que também é uma mudança drástica na vida de quem... Eu tenho 46 anos, então eu venho de uma geração extremamente machista, racista, homofóbica, preconceituosa, né, sem nenhum tipo de freio inibitório, assim, de respeito às diferenças. E eu tenho ciência disso porque, se eu for voltar no tempo, lá na minha adolescência, muitas reproduções eu também fiz. E reconheço que fiz isso pelo inconsciente coletivo, muitas vezes de nem imaginar o quanto eu estaria sendo violento com outras pessoas, né? E a paternidade, ela nos traz essa balança, né? Pô, será que o meu processo de desenvolvimento da minha adolescência para a fase adulta foi o mais adequado? O que eu posso fazer que hoje eu enxergo de uma maneira completamente diferente, né? Então eu tenho que desconstruir vários conceitos, né? Até porque os meus filhos podem apresentar daqui a pouco alguns comportamentos que eu não posso, mesmo que sejam meus filhos, achar que seja normal, né? Se eu tiver que tomar uma posição mais firme, eu tenho que tomar, porque eu percebo, né, o quanto a participação não só do pai, mas da mãe, de todos os familiares nesse processo de desenvolvimento do ser humano, ele é super importante, né? E o que eu ia voltar a dizer é, quando nasce uma filha, que é a minha segunda, tem o Miguel que tem 9 anos, tem a Joana que tem 5, aí sim essa brutalidade do homem, ela vai pro ralo, porque a menina, ela adoça a vida, ela consegue trazer uma ternura e um pensamento completamente diferente do que estar guerreando o tempo inteiro, do que estar combativo o tempo inteiro. Não, só um pouquinho. Eu tenho uma menina, eu tenho que ser mais amável, eu tenho que ser mais doce, eu tenho que ser um cara muito mais atencioso. Então, cara, assim, a paternidade para mim, ela foi um presente que a Aline, que é a minha falecida esposa, me deixou, né? Ela faleceu ano passado e eu moro com os meus filhos, né? Muitas pessoas lá, teus filhos moram contigo, moram comigo. Quem faleceu foi minha esposa. Eu não larguei os meus filhos, eu continuo criando eles, moram comigo. Óbvio que eu tenho uma rede de apoio que é a própria avó deles, a mãe da Aline, que me ajuda bastante, mas eu faço questão de que eles estejam comigo até para vincular cada vez mais esse laço da paternidade com eles, para eles entenderem que, por mais que a mãe tenha partido, né, por uma questão de saúde, que foi a doença do câncer de mama, eles estão comigo. E eu sou esse pilar de sustentação e de amizade, de respeito, de parceria para o restante da vida, que eu ainda espero ter bastante ao longo dos próximos, pelo menos uns 30 anos aí. Eu vou me cuidar o suficiente para
que eu possa acompanhá-los nesse desenvolvimento.